Gravando. Bom dia a todos. Tudo bem? Todo mundo firme e forte aí, né? Bom, olha só, galera. Hoje a gente vai estar introduzindo aqui para vocês a função quadrática, tá? Às vezes vocês já, assim, estão cansados de ouvir, né? Ah, professor, já vi função do segundo... Já vi tanto a equação do segundo grau quanto função do segundo grau. A ideia aqui é fazer uma espécie de revisão e passar tópicos um pouquinho mais avançados, se eu puder também, né? Claro que avançados aqui nas nossas aulas, né? Estou colocando as aulas lá em cima, mas a azudez eu estou deixando bem tranquila. Os exercícios que eu estou pedindo também tá bem suave, beleza? Então a gente vai falar da funçãozinha quadrática aí, tá? Bom, eu queria fazer uma introduçãozinha com vocês, já pegando um exemplozinho lá do livro. O livro ele traz um exemplo bem bacana que fala o seguinte, olha só. Um clube esportivo, ele construiu uma quadra de vôlei com 12 metros de comprimento por 6 metros de largura. E para acomodar juízes e reservas, deixou uma faixa de 3 metros entre a quadra e a cerca. Qual é a área do terreno limitado pela cerca? Mais ou menos isso daqui, ó. Você tem lá as dimensões da quadra, 12 metros de comprimento, né? Por 6 metros de largura. E aí eles colocou uma faixa de extensão ali de 3 metros, justamente para separar a quadra do juiz. Mas a gente sabe que isso em tese não é verdade, porque no jogo de vôlei os caras vão buscar a bola, se eles puderem até subir na arquibancada, eles sobem, né? Mas eles deixaram essa faixa de extensão aí. E aí o que eles estão querendo saber? Qual é a área do terreno limitado por essa cerca? Ou seja, a nova área total, né, dessa figura, beleza? Aqui, se a gente olhar bem, olha só, a área da região cercada, da regiãozinha cercada, você vai ter, olha só, 12, né, mais 2 vezes 3, porque, ó, você tem esse 12 aqui, ó, você tem esse 12, que é o comprimento da quadra, mais esse pedacinho que tem 3 metros, mais esse pedacinho que tem 3 metros. Então, o comprimento total seria 12 mais 2 vezes 3, né? Comprimento total. Vezes a largura total. A largura total seria quanto aqui, ó? 6, né? 6, que é a largura, mais, de novo, 2 vezes 3, ó. Mais dois pedacinhos de 3 aqui, né? Então, quando a gente, por se tratar de retângulo, fazer comprimento vezes largura, né? A área dessa nova região que foi cercada, ela ficou então, né, fazendo esse cálculozinho aqui, ficou 216 metros quadrados, né? Se a largura da faixa fosse 3,5 metros, né? Ou seja, em vez de 3, se eles colocassem lá 3,5, então você colocaria, né, no lugar de 3, você colocaria 3,5, tanto para comprimento quanto para largura. Você encontraria 247 metros quadrados de área, né? Você estaria aumentando aí, beleza? De uma maneira geral, se você quiser se estender x metros, tanto em comprimento quanto em largura, né? Generalizar isso mesmo. Quero aumentar x metros, tá? Tanto no comprimento quanto na largura. Qual seria a expressão da área, dessa nova área que vai ser formada? Então, o que a gente faz aqui? Ó? A expressão da nova área que vai ser formada para um aumento simbólico, um aumento x qualquer, tanto em comprimento quanto em largura. Beleza? Vocês reparam que aqui vai ficar 12 mais, olha só, olha para o comprimento, 12 mais 2x, né? Comprimento aqui, ó, 12, x aqui, x aqui. Então ficou 2x, né? Largura, aqui tudo é 6, aqui tudo é 6, mas aí tem x aqui embaixo, tem x aqui em cima, 2x. Só que aqui quando vocês forem fazer a distributiva, né? Quando forem fazer aqui o velho chuveirinho, né? Faz assim, ó. Aqui, ó. Faz a distributiva. Vocês vão acabar chegando numa expressão, né? Da nova área, que vai ser uma funçãozinha quadrática. Que vai ser uma funçãozinha quadrática. Dada por essa lei de formação aqui, ó. Beleza? 4x ao quadrado mais 36x mais 72. Beleza? O que eu quero falar para vocês? Vários exemplos que envolvem, olha só, áreas, e aqui eu vou colocar também receita,
Aqui eu vou colocar altura. Aqui eu vou colocar altura. Esses três caras aqui são os que mais caem relacionado à função polinomial de segundo grau, à função quadrática. Então, em vestibular, vocês têm que ter muita atenção em relação a esses três tópicos aqui, ó. Áreas, receita, que a gente sabe lá, que a receita é aquilo que você ganha, né? Aí ele geralmente pergunta assim, qual foi a receita máxima? Quantos ingressos eu tenho que vender para ter a receita máxima? Ou o lucro máximo, beleza? Então, ou o custo mínimo. Então, aquela ideia central de matemática financeira que envolve receita, custo e lucro, ela entra aqui também. A gente viu isso anteriormente na função afim, né? Só que as nossas leis de formação era tudo função afim, função polinomial do primeiro grau. Dá para trabalhar a ideia de receita, tá? Aqui também, na função quadrática, beleza? Quando se tratar de áreas, geralmente, o cara ele tá fazendo assim, ó, ele tem uma casa e aí ele tá querendo fazer uma calçada ao redor da casa, né? E se você olhar para essa figura, você pode modelar até para outro problema. Vamos supor que isso aqui é um quadro, né? É um quadro. E aí o cara ele quer botar um porta-retrato. Qual vai ser o acréscimo que ele coloca no comprimento e largura para formar a área desse porta-retrato? Beleza? Essas aqui, questões de altura. Altura máxima. Lá com o professor Raimundo Nonato, uma fera, uma besta enjaulada da física, vocês aprendem uma coisinha chamada lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Pensa no seguinte, você tem aqui uma bala de canhão. Essa bala de canhão ela descreve uma trajetória parabólica. Qual foi a altura máxima atingida pela bala? Beleza? O cara tá ali jogando basquete. A trajetória da bola foi uma parábola, né? Qual foi a altura máxima atingida por essa bola? Ou ainda, não só falando de altura máxima, mas também isso aqui, ó, alcance máximo. Então você vinha aqui, ó, fazer uma distânciazinha. Qual foi o alcance máximo de onde o cara estava aqui até ele acertar a cesta, né? Qual foi o alcance máximo, a distância dele para a cesta? Qual foi a altura máxima atingida pela bola? Claro que aqui tem aquelas ideias, aqueles conceitos físicos, que na altura máxima a velocidade, a componente vertical da velocidade, né, VOY, ela é zero, mas aí você tem que ver a velocidade dela na componente x, tem toda uma ideiazinha de vetores, né? Mas eu posso até um dia pegar uma aulazinha e falar de altura máxima e alcance máximo só numa análise mais de física com matemática. Física com matemática, tá? Porque as fórmulas que estão por trás disso aqui, elas são modeladas por função quadrática. Beleza? Então, fiquem atentos nesses tópicos. Áreas, ó, o Enem ama isso aqui, viu? O Enem ama áreas, cara. Isso aqui para eles não tem... Toda prova de matemática do Enem vai ter uma questãozinha lá de áreas, tá? Sempre vai ter uma questãozinha de áreas de figuras planas, para você calcular tal coisa. E geralmente uma expressãozinha também. Qual é a lei de formação da área tal? Sempre vai ter, cara, é incrível. Beleza? Tudo certo até aqui? Só a introduçãozinha mesmo. Deixa eu ver se tem mais gente entrando aqui. Não tem mais gente não, né? Ó, os atrasadinhos aí, depois eles revejam aqui pelo vídeo. Professor, o senhor tá gravando, né? Porque eu vou precisar sair. Catarina, tô sim, tá? Tô gravando, eu vou mandar o link lá pra vocês, tá bom? Depois você tenta repor essa aula, tá? Bom, aí galerinha, voltando aqui, né? Uma função polinomial do segundo grau, aí aqui é o seguinte, eu quero que vocês entendam sempre a ideia de função. A ideia de função é o seguinte, olha só. O que é isso aqui que eu estou criando? Alguém sabe o que é isso aqui? Fala, professor, não faço ideia, acho que você está doido. Isso aqui é uma calculadora. Beleza? Eu sei que tá feio, mas pense nisso aqui como uma calculadora. A calculadora faz o seguinte, você coloca valores de entrada, ela vai fazer um cálculo, ela vai operar, né? Ela vai fazer um cálculozinho lá, f de x,
E aí vai aparecer no visor dela um resultado. Ela vai te devolver um valor de saída. Não é isso? Né? A calculadora ela funciona assim, você coloca um valor de entrada, ela faz o cálculo e ela te devolve uma saída, né? Lá no visor. A função, a ideia de função é a mesma coisa. Você coloca um valor de entrada que você chama de x, você chamava isso aqui de domínio, né? Domínio da função, ou seja, de onde partem as setas. Você colocava valores de entrada e aí ela te devolvia uma saída. Ela fazia uma operação, ela fazia um cálculozinho lá dentro, né? E em seguida ela te devolvia um resultado. Ela te devolvia um y, não era assim? E esse y era chamado de imagem ou contradomínio, não era isso? Você escolhia um x, fazia o cálculo, ela te devolvia um y, né? Essa é a ideia da calculadora, essa é a ideia da função. Só que cálculo é esse que esse cara está fazendo? Esse cálculo específico, ele é dado por uma lei de formação. E a lei de formação da função quadrática vocês conhecem. Ela é ax² mais bx mais c. Essa é o cálculo que ele faz. Você escolhe um valor de entrada para x, aí ela vai fazer um cálculozinho lá dentro. Esse cálculo ele é dado por essa lei de formação. Beleza? Depois o que ela vai fazer? Vai te devolver a sua saída, vai te devolver o seu y. Tá? Então, o x, tá? O x, ele é um número real. Ele é um valor que você escolhe, tá? Isso aqui é o que a gente chama de variável. É o que você chama de variável. Já esses carinhas que está acompanhando o x, por exemplo, o a, né? O a, o b e o c, eles são chamados de coeficientes, beleza? Então você tem assim, ó, a lei de formação, f de x igual a x² mais bx, tá? Esse a e b são números reais, são coeficientes, e x é a sua variável. É claro que o seu a, ele tem que ser diferente de zero, né? Já pensou, galera? Olha só, se o seu a for zero, pronto. Se o seu a for zero, isso aqui vai zerar. Você não vai estar mais na função quadrática. Você vai estar, olha bem, você vai estar na função o quê? Na função afim. Você vai estar na função polinomial do primeiro grau, porque o x aqui está elevado a 1. Claro que a gente não fica colocando, né, esse 1 aí. Belezinha? Então, essa é a ideia. Bom, aí tem aluno que tá falando, professor, tá fácil, tá tranquilão. Isso aí, se eu já vi com o professor Dilmo, uma outra fera, uma outra besta enjaulada, mais que Dilmais, né? Você vê lá, olha só, que o Dilmo provavelmente deve ter falado que uma funçãozinha ou uma equação do segundo grau, ela pode ser completa quando ela tiver os três coeficientes, por exemplo, ó, o A aqui é 3. O A é sempre que acompanha o x². O B aqui é menos 4, né? Que é quem acompanha o x. E o C é 1, que é esse cara que está sozinho. Também conhecido como termo independente. Beleza? Esse C aqui é o famoso termo independente. Ou ainda, o cara que corta o eixo y. Lá na função afim, ax mais b. O b não cortava o eixo y? Na quadrática, quem corta o eixo y é o C. Beleza? Então você vê, ó, se ela for completa, ela vai ter os três coeficientes. Só que nem sempre a vida é bela, né? Às vezes você pega uma função quadrática e ela é incompleta. Ela só tem ou A. Ela sempre vai ter o A. Sendo incompleta, ela sempre vai ter o A. Às vezes vai faltar ou o B ou o C. Aqui, ó. f de x igual a x² menos 1. Não tem o B. O B aqui é 0. Você só tem o A e você só tem o C. Olha o B aqui, ó. B é 0. Nesse outro caso aqui, ó. f de x igual a menos x² mais 2x, né? Sendo que, ó, o A aqui é menos 1. O A é menos 1. O B seria 2. E o C tá faltando. C é 0. Beleza? f de x igual a menos 4x ao quadrado. Menos 4x ao quadrado. Então, aqui você repara no seguinte, ó. O A é menos 4. Tanto o B quanto o C é 0. Então, ela é bastante completa essa daqui, né? Menos 4x ao quadrado. Esse cara, especificamente, o gráfico dele ficaria algo mais ou menos assim, ó. Passando aqui na origem. Beleza? Mais ou menos assim.
E falando em gráfico, professor, por que que esse gráfico é uma curva, né? Por que que esse gráfico da função do segundo grau é chamado de parábola? Por quê? Por que que ele é chamado de parábola? Olha só, se liga numa situação aqui. Vocês aprenderam isso no nono ano. O professor deve ter falado lá. Pô, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola e tal. Só que provavelmente ele não deve ter demonstrado. A demonstração ela vem lá no terceiro ano do ensino médio. Quando você pega um cone como esse, tem uma coisa chamada um cone, né? Uma característicazinha que a gente chama de geratriz. Professor, vamos com calma, vamos com calma. O que seria essa geratriz? É a distância do vértice até a base desse cone, até a extremidade aqui, ó. Por exemplo, ó, essa distânciazinha aqui, ó, essa distânciazinha é o que a gente chama de geratriz do cone. Posso fazer uma outra bem aqui, ó. Posso fazer uma outra aqui, ó. Distância do vértice até a extremidade. Repara que a base, né, do cone, ela é um círculo, né? A base desse cone ela forma um círculo, né? Então a distância do vértice até a base desse cone a gente chama de geratriz, mas ele tem que pegar por fora, tá? Ele não pode pegar aqui por dentro não, porque se você estiver pegando essa distância do vértice até a base por dentro, você vai estar traçando uma altura, né? Altura do cone, né? Então a gente tem que pegar sempre por fora, como se fosse a área lateral, beleza? Só que o que os caras fizeram? Chegaram, pegaram um cone e a partir da geratriz, dessa parte lateral, ele vinha como se fosse uma lâmina. Aí ele fatiava o cone. Na hora que ele fatiasse esse cone, né? Pegando aqui, ó, a área lateral dele, vem com a lâmina. Essa lâmina a gente chama de plano, né? Quando você fatia a área lateral desse cone, a partir de um ponto da geratriz, você vai estar formando exatamente uma parábola. Beleza? Você vai estar formando essa parábola. E aqui tem outros conceitos que não remete a mim falar disso agora. Vocês precisam ter um pouco de bagagem até chegar lá no terceiro ano, tá? Porque a parábola, ela faz parte de um conceito lá no terceiro ano de 3 assuntos, que é a elipse, a hipérbole e as cônicas. Não, calma aí. Elipse, hipérbole e parábola. Elipse, hipérbole e parábola. Esses 3 caras fazem parte das cônicas, que é um assunto que vocês vão estudar lá no terceiro ano. Beleza? Como que é formado a parábola? Pega um plano, traça na geratriz de um cone, você vai estar formando ela. Tá? É assim que você forma. Aí, trazendo isso aqui para a nossa realidade, para as funções de segundo grau, né? Você vê que o gráfico dela vai ser o seguinte. Essa parábola vai ter concavidade voltada para cima se o seu A for positivo, se o seu A for maior que zero, né? Aí ela vai estar sorrindo, ela vai estar feliz. Se o A for negativo, parábola tem concavidade voltada para baixo, ficaria tristinha aí. Beleza? Até aqui tranquilo, né, galera? Só essa revisãozinha básica aqui para vocês. Bem de boa. Fala aí, meu brother. Acidente da parábola? É isso? Então, posso pegar algumas questões, eu já vi questões de calcular a área da parábola. Eu posso trazer umas questões assim para vocês. Tem sim, mas às vezes você pode pegar assim, ó. É o Yoshi, né, que tá falando? É o Yoshi? Quem? Ah, beleza. Olha só, deixa eu fazer aqui um esqueminha. Vamos supor que eu faço uma parábola com concavidade voltada para cima. Beleza? Não, para cima não. Se tiver uma ideia melhor. Você vai curtir o que eu vou fazer. Vai ter questões que eu posso fazer isso aqui, ó. Concavidade voltada para baixo. Vou sacanear o aluno, vou colocar aqui nos vértices, ou melhor, nas raízes dessa parábola, os vértices de um triângulo equilátero. E eu quero a área
eu posso pedir para vocês, por exemplo, a área do triângulo inscrito nessa parábola. Por exemplo, claro que eu vou dar uma lei de formação, vou dar algumas informações para vocês calcularem, sacou? Mas tem questões nesse formato aqui. Tá? Beleza? Vocês vão ver isso aí com o tempo aí. Bom, vamos avançando. Olha só. Como é que você faz para construir o gráfico de uma lei de formação qualquer? Não precisa ser necessariamente uma função quadrática. Poderia ser uma função afim, poderia ser qualquer outro tipo de função. Fala aí. Aham, voltei. Esses três tópicos, vocês vão estudar no terceiro ano. Parábola, elipse e hipérbole faz parte do grupo das cônicas. Beleza? Aí só que o que acontece? Quem me perguntou, se identifica aí. Olha só. Então, Ana Clara, esses três tópicos faz parte de cônicos, que é o assunto do terceiro ano. Só que vocês precisam ter muita bagagem para chegar lá. Não adianta, senão eu vou perder muito tempo aqui falando disso aqui, ó. Beleza? A ideia que eu quero que vocês percebam é que a parábola, de forma geométrica, ela é a interseção de um plano com a geratriz de um cone. Pega o cone, a geratriz é essa distância do vértice até a base, né? Essa é a geratriz. Pega lá um plano e fatia ela. Fatia ela. Na hora que você fatiar ela, pega um plano, fatia a geratriz de um cone, tá? Você vai estar formando essa parábola. E aí tem como a gente mostrar isso aqui matematicamente. Só que aí, pô, lá no terceiro ano, tá bom? Fiquem tranquilos. Parábola, gráfico de uma função do segundo grau. Beleza? Aqui, se você quiser construir o gráfico de qualquer função, não necessariamente precisa ser uma função quadrática, uma função afim, uma exponencial, não importa. Para qualquer função, se você quer construir um gráfico, você vai montar uma tabela. Você vai atribuir valores a x, né? Vai existir uma lei de formação f e ela vai te devolver o seu y, né? É aquela ideia que eu falei para vocês, ó. Escolhe valores para x. A maquininha, ela vai operar, ela vai fazer um cálculo lá, f de x, que é a lei de formação dela. Ela vai fazer um cálculo e ela vai te devolver o seu y. Você vai escolher o x, ela vai te devolver o y. Monta uma tabela, por exemplo. Aqui a lei de formação é essa, ó. Y igual a x quadrado mais x. Olha aqui a lei de formação. X quadrado mais x. E aí você escolhe valores. Por exemplo, se você escolher o zero no lugar do x, vai ficar 0 ao quadrado mais 0, ela vai te devolver o quê? 0. Se você escolher, por exemplo, o ponto 1, escolheu o ponto 1, está calculando o f de 1. Né? A lei de formação é essa daqui, ó. F de x igual x quadrado mais x, que é essa daqui, né? Aí você escolheu para x o ponto 1, ou seja, você está calculando o f de 1, então você coloca lá no lugar de x1, 1 ao quadrado mais 1, o que ele vai te devolver? O 2. A saída vai ser o quê? O 2. Beleza? Você quer calcular o f de 2, né? Esse ponto. Coloca 2 no lugar de x. 2 ao quadrado, 4 mais 2, 6. Ele te devolve o 6. Para qualquer função, galera, a ideia é essa. É você montar uma tabela de valores para x, joga na lei de formação, que ele vai te devolver o seu y. A gente colocou todos esses... Falei. Uhum. Tranquilo, dá para demonstrar isso aí para vocês. É porque a lei de formação é essa aqui, ó. S de t, né? S0 V0t mais AT quadrado sobre 2, não é isso? Ó, se você olhar bem, isso aqui é uma equação de segundo grau. Quer ver? Ó, escreve assim, y igual a x quadrado mais bx mais c. Compara os coeficientes, olha só, compara os coeficientes. Eu não vou entrar em detalhe não, mas queria que vocês comparassem, ó. O termo independente, a posição inicial seria o c. A velocidade inicial seria o b.
Beleza? E a aceleração dividido por 2, seria o coeficiente A. Aqui a minha variável é x, aqui a minha variável é t, porque a gente está vendo a posição no decorrer do tempo. O tempo varia, à medida que o tempo vai variando, sua posição vai variando. Se você olhar bem, olhando para as duas, isso aqui é uma função quadrática. Sim, é uma função quadrática, o gráfico dela vai ser uma parábola. Beleza? Beleza? Tranquilo. E se tempo é dinheiro, Torricelli ele era um cara muito pobre, né? Porque como é que é a lei de formação de Torricelli? Vocês lembram aí? Como é que era? Ele escrevia como? A lei de formação. Era assim, ó. Deixa eu colocar... Vocês lembram aí? Fala pra mim. Deixa eu apagar aqui. Torricelli escrevia a lei de formação meio assim, ó. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais ou era menos, não lembro agora, 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Né? Vai depender, é mais ou menos, depende. Se o corpo estiver subindo ou se ele estiver descendo. Essa aqui é a equação de Torricelli. Veja que ele relaciona a velocidade final, inicial, aceleração, deslocamento, mas não tem tempo. Ele conseguiu colocar posição final, posição inicial, conseguiu colocar velocidade inicial, final, aceleração, tudo aqui, só que ele tirou o tempo na lei de formação dele. Beleza? Só que isso é papo para outro momento. Eu vou apagar aqui. Mas eu acho massa quando vocês perguntam assim essa interdisciplinaridade, né, com as outras disciplinas, isso é importante. Gente, não tem como, não entra na minha cabeça o aluno ele ser bom em física e não ser bom em matemática. Isso não existe. Se o cara é bom em matemática, ele vai ser bom em física. Não tem como, galera. Então, se, por exemplo, sou bom em física, mas não sou bom em matemática, então tem alguma coisa errada no processo. Alguma coisa está errada. Beleza? Mas tá aqui, galera, ó. F de 1, F de 2, então a gente escolhe valores para x e vai obter no y, até você ir construindo, né? Todos os seus pares ordenados, ó. Vai construindo todos os pares ordenados, depois você coloca esses pares ordenados, né? Lá no gráfico, beleza? Quando você colocar esses pares ordenados aqui no gráfico e traçar o gráfico, você vai reparar que isso aqui vai formar uma parábola, beleza? Uma característica bem interessante da parábola é o seguinte: tanto com cavidade para cima quanto com cavidade para baixo, vou botar uma para cima aqui, beleza? Você vai ter uma raiz, 2 raízes ou nenhuma raiz, isso aí vai depender, não importa. Aqui eu fiz uma para 2 raízes distintas, que seria quando o meu delta é maior do que zero. A gente vai ver isso aqui já já. Quando eu tenho, para qualquer parábola, não importa, poderia ser delta igual a zero, uma raiz, né? Ou nenhuma raiz, não importa. Olhando só para a parábola, essa parábola ela possui um eixo de simetria, ou seja, um eixo de simetria, tá? Então esse eixo de simetria, ele sempre vai dividir a parábola em 2 partes congruentes, tá? Esse lado de cá é igual a esse outro lado. Então peguem isso, tá bom? Peguem isso. Então a parábola ela possui um eixo de simetria. Esse eixo de simetria lá na frente a gente vai ver que vai coincidir com o que eu chamo de vértice, que é o vértice da parábola. Beleza? Então ela possui um eixo de simetria, ou seja, um eixo que divide o gráfico dela em 2 partes congruentes, 2 partes iguais. Isso aqui vocês têm que entender. Beleza? Tranquilo, galera? Até aqui? Fala comigo aí. Tudo certo? Belezinha? A gente tá indo na manhã, tá? Tô só revisando. Isso aqui eu sei que vocês já viram. Tranquilo? Pode seguir o bonde, então? Então, beleza. Massa, então vamos lá. Deixa eu apelar com vocês agora. E aí aqui eu tenho um outro gráfico, né? Só que agora a parábola tá para cima. Aqui, ó, repara bem, na lei de formação, rapidinho, voltando. Lei de formação, os coeficientes, ó. Os coeficientes desse cara. O A aqui era 1, o B era 1, o C era 0, né? Ela é incompleta. Como o A é 1, é um cara que é maior do que 0, com cavidade para cima. Nesse outro caso aqui, olha a lei de formação agora, né? Olha a lei de formação, f de x, vocês reparam que o A é negativo, ó. F de x igual a menos x ao quadrado mais 1,
né? O A é menos 1, o A é menos 1, o B é 0 e o C é 1. Como o A é menos 1, é um valor que é menor do que 0, concavidade voltada para baixo. Beleza? Mesma ideia, constrói uma tabela de valores para x, né? Joga nessa lei de formação, que ele vai te devolver o seu y. Colocou todos esses pares ordenados lá no gráfico, traça o gráfico, você vai reparar que é uma parábolazinha, né? Com concavidade voltada para baixo. Beleza? Seguindo aqui então. Pode falar. Como é que é? Peraí. X. Isso. Não. Ela é na função afim é só uma vez. Ó, na função afim, vou fazer um aqui rapidinho. Ó, como a função ela é polinomial do primeiro grau vai ter uma raiz, ou seja, só vai ter um ponto que vai tocar no eixo x. Por exemplo, fiz aqui um gráfico de uma reta crescente, você sabe que A é positivo, né? Ela tocou em um ponto no eixo x, ou seja, esse cara ele era chamado de raiz. A raiz da função afim ela era assim, né? Menos b sobre a, não era assim? Né? Era a raiz, ou seja, esse ponto diz o seguinte, se é raiz, se você colocar esse ponto lá na lei de formação, ele vai te devolver o zero. O y aqui vai ser zero, não é isso? Tá? Se você colocar a lei de formação da função é afim, da lei de formação da função afim é assim, ax mais b, se você colocar no lugar do x menos b sobre a, ele vai te devolver zero. Ela toca em um ponto. Na quadrática, não. Na quadrática, função polinomial do segundo grau. Segundo grau são dois pontos que tocam no eixo x. São as duas raízes, a x' e a x'. Você conhece elas? X' e x duas linhas? Aqui, esse cara? Você tá perto? Não, esse cara aqui é o B. Lembra? Que é o termo independente? O coeficiente. Lembra? É o Bzinho que corta o eixo Y. Tá? Na função quadrática, quem vai cortar esse eixo Y aqui é o C. X quadrado mais bx mais c. O termo independente dela nesse cara, que está sozinho, não tem x nenhum, né? Acompanhando ele, certo? É esse cara aqui que vai tocar no eixo Y, tá? Belezinha? Fechou. Manda. Pode mandar. Em algumas situações, sim. Em algumas, não em todas, tá? Nesse caso aqui, você reparou que o vértice foi, né? Olha aqui, ó, o vértice coincidiu exatamente com o valor de C. Mas nem sempre isso acontece não, viu? Acho que aqui, ó. Aqui, ó, o vértice, ele não coincidiu com o C. O C foi 0, 0. Tá vendo aqui, ó, onde ela encostou no eixo Y? 0, 0. Aqui, nesse... Tem mais exemplos aqui para baixo. Olha só. Aqui ele encosta no 6, né? Aqui ele encosta no 1, aqui ele encosta no 4. Eu vou mostrar isso aqui mais na frente para vocês, tá? Então aqui, por exemplo, tranquilão, aqui ó, construa o gráfico de cada uma das funções de reais em reais dadas pelas seguintes leis, beleza? Então aqui tem várias leis de formação só para você construir o gráfico. Aqui o ideal seria vocês construírem, fazer o seguinte, ó, monta nessa primeira aqui uns pares ordenados. Eu vou fazer só da letra A aqui, dessa primeira aqui, ó, que diz o seguinte, ó, x quadrado menos 2x. Monta aqui uns pares ordenados, tá? Eu vou pegar, eu sempre faço assim, eu pego dois negativos e dois positivos, e o zero, né? Por exemplo, eu pego menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Beleza? É meio que um padrão que eu faço, tá? Bom, se eu jogar na lei de formação, o menos 2, por exemplo, eu vou ter isso aqui, ó. A gente sabe que a lei de formação é essa, né?
Esse cara aqui. Então, eu vou colocar menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2. Quanto é que vai ser a minha resposta? Aqui vai ficar 4 mais 4, né? Vai ficar 8. Então, no menos 2 vai ser 8. Eu sei que no 2 vai ser 8 também. Não vai ou não? Deixa eu ver aqui. Vamos testar. Não, vai ser não. Ó, no menos 1 agora. Menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1. Aqui vai dar quanto, hein? Aqui vai ficar 1, menos, com menos vai ficar mais. Aqui vai ficar 3, né? Aqui vai ficar 3. No 0 vai ser 0. Não precisava nem calcular. Vou fazer assim. Você sabe que é 0. No 1 vai ficar 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1, né? 1 ao quadrado a gente sabe que é 1. 1 menos 2, que fica menos 1. Beleza? Então vai ficar menos 1 aqui. E no 2 vai ficar 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Acho que vai dar 0 aqui, né? Aqui vai ficar 4. 4 menos 4 vai ficar 0. Beleza? Então, monta os pares ordenados desse cara. Vou fazer aqui um gráfico assim. Mais ou menos. Beleza? E coloca esses valores aí, ó. Coloca todos esses valores, ó. Aqui eu vou botar de caneta vermelha. Tá fora de escala, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2, tá? Então, ó, o f de 0 é 0. Então, aqui já é um ponto. Aqui já é um ponto. O f de 1 deu menos 1. Calma aí. Cadê minha canetinha? Sumiu? Ah, tá aqui, apareceu. Pronto. Aqui então ficou 0, né? F de 0 é 0. O F de menos 2 dá 8. Então vai lá em cima. Mais ou menos aqui no 8. Aqui é um ponto. Beleza? O F de menos 1 vai no 3. Então 3 mais ou menos aqui. Aqui é o 3. Né? Menos 1 e 3. Aqui o 0. No 1 vai ser menos 1. Então eu tenho que aumentar mais isso aqui. Beleza. Então olha só. O F de 1 vai ser menos 1 aqui embaixo, mais ou menos. Vou botar aqui, tá? Não sei se vai ficar legal a minha parábola ou não. Tá muito fora de escala meu gráfico. O 2 deu quanto? O 2 deu 0, né? F de 2 deu 0. Então, aí ó, o F de 2 já volta aqui pro 0, ó. Beleza? Então, se eu fosse traçar... Eu poderia continuar. O F de 3... O F de 3... Quem seria F de 3? 3 ao quadrado é 9. 9. Beleza? 9. Menos 2 vezes 3 ficaria 6. 9 menos 6, 3. F de 3 é 3. Então, o F de 3 seria 3. Mais ou menos aqui assim. E aí, se você fizesse o F4 seria 8. Tá? O F4 seria 8. Que ele ia coincidir com o do menos 2. Se eu fizesse aqui o 4, ó, o F4 seria 8. E aí, na hora que você fosse montar o gráfico, né, dessa primeira, traçasse todos os pontos, fazer a linha, né, ele ia formar lá a parábolazinha lá, beleza? Claro que tá fora de escala, não estou fazendo papel quadriculado nem nada. Mas aí você estaria formando a parábola. Então essa aqui seria o primeiro item, tá? Faz isso aqui para os demais, ó. Faz para o B, para o C, para o D, tá? Repara só na questão da parábola. Com cavidade voltada para cima, porque o A dele aqui, ó, é 1, é positivo. Beleza? Aqui, negativo, com cavidade voltada para baixo. Com cavidade voltada para cima, aqui é positivo. Com cavidade voltada para baixo, negativo. Então vai ficar assim. Beleza? Tranquilão? Olha isso aqui. O gráfico de uma função quadrática definida por f de x igual a x² mais bx mais c é uma parábola que passa pelos pontos 0 e 4. Ou seja, quando o x for 0,
quando o x for 0, o y é 4. Isso aqui já é o ponto de interseção. Isso aqui já é o seu C. Beleza? Isso aqui já é o seu C. Quando x é 0, o y é 4. Ela passa por menos 1 e 8 e passa por 2 e 2. Aqui, ó, mole, mole, ó. Vamos achar os valores de A, B e C. Então, beleza, ó. Você tem isso aqui, ó. Ela passa pelos pontos 0 e 4, passa pelos pontos menos 1 e 8 e passa pelos pontos 2 e 2. Beleza? Então, vamos colocar só no lugar de x, né? Fx igual a x² mais bx mais c. Se eu fizer o f de 0, ele diz que é 4. Então, olha só. O y vai ser 4 se o meu x for 0. Então, a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c. Ou seja, o c, como isso aqui vai zerar, o c é 4. Não precisava nem fazer conta, né? Mas tudo bem, tá aqui, o c é 4. Menos 1 é 8, ou seja, o y vai ser 8 quando o x for menos 1. Quando o x for menos 1. Mais b vezes menos 1, mais o c que é 4, né? Então, estou jogando tudo na lei de formação, ó. Estou jogando tudo na lei de formação. Aí vai ficar assim, ó, 8 igual a menos 1 ao quadrado é 1, menos b, mais 4. Pega esse 4, passa para lá negativo, eu tenho que a menos b é igual a 4. Guarda isso daqui. Essa primeira informação. Vou para esse segundo ponto aqui agora, 2 e 2. Então, olha só. O y é 2 quando o x for 2. Ou seja, a 2 ao quadrado mais bx, ou seja, quando o x for 2, mais o c que é 4. Aqui o que eu vou ter? 2 igual 4a mais 2b mais 4. Passo 4 para lá negativo, eu vou ter isso aqui, ó. 4a mais 2b igual a menos 2. Beleza? Posso simplificar tudo isso aqui por 2 ainda. Posso simplificar tudo por 2 de ambos os lados. Eu vou ter que 2a mais b é igual a menos 1. Pronto. Tem um sisteminha. Tá? Tem esse sisteminha aqui, ó. Tenho a primeira. Tenho essa primeira, tenho essa segunda aqui. Beleza? O que a gente pode fazer então? Monta o sistema para achar os valores de A e de B, tá? Vou fazer um esqueminha aqui rapidão. Deixa eu duplicar esse slide. Beleza. Então ficou assim, ó. Então ficou assim o sistema. Então ficou assim, ó. Dando continuação aqui. Então ficou assim, ficou A menos B igual a quanto? A menos B igual a 4. Igual a 4. E 2A mais B igual a menos... 2A mais B igual a menos 1. Igual a menos 1. Beleza? Aqui, ó, direto, ó, tu já pode somar esses dois caras. Você sabe que vai zerar. Ali vai ficar 3A. Aqui vai ficar 4 somado com menos 1, fica 3. Ou seja, A é 1. Beleza? O A é 1. Substitui aqui nessa primeira, 1 menos B igual a 4, né? 1 menos 4 igual a B. 1 menos 4 eu sei que dá quanto? Menos 3, né? Então, esse é o valor de B. Então, B igual a menos 3. Né? Então, pronto, ó. Os valores de A, B e C. Então, ó, A ficou 1, B menos 3 e o C, 4. Você já pode até escrever a lei de formação. A lei de formação fica assim, ó. AX, ou seja, o A é 1, não preciso colocar, menos 3x mais 4. A, B e C. Aí ele pede para calcular isso aqui, ó. O F, a gente achou, né? A, B e C. Calcule o F de 10. Então, F de 10 vai ficar 10 ao quadrado, menos 3 vezes 10, mais 4. Então, F de 10 vai ser 10 ao quadrado é 100,
Menos 30, 70 mais 4, 74. Então, f de 10 igual a 74. Beleza? Esse é o cara da vez aí. Tranquilo, galera? Bem de boa? Então, ó, se ele te der a lei de formação, do jeito que está aqui, e te der os pares ordenados, procura o C. E quem é o CA? O C é quando o x for 0, você vai ter o ponto C. E depois você monta o sisteminha e acha. Beleza? Tranquilo? Fala comigo. Fala comigo. Oi. Esse? Eu vou deixar salvo, eu vou subir esse slide para vocês. Tá bom. Alguém chamou? Oi. Aqui é sempre substituindo na lei de formação. Pega a ideia central que tem que vir na sua cabeça é essa aqui, ó. Você escolhe valores para x, não é? Vai ter uma lei de formação e ela vai te devolver quem? Ela vai te devolver o y, não é isso? Olha só, olha os pontos ordenados que está aqui, ó. Se você colocar 0 no lugar do x, se você colocar aqui, ó, colocou 0, bem aqui no lugar do x, ela está te devolvendo 4. A resposta que ela está te devolvendo é 4, não é assim? Para ordenado, isso aqui não é x, isso aqui não é y. Não é isso? Então, se você escolheu para o lugar de x 0 e ela te devolveu 4, foi isso que eu fiz aqui em cima. Ó, coloquei no lugar do x 0, né? Zerei o A, zerei o B, sobrou só o C. Mas ela disse que a resposta disso era 4, então C é igual a 4. Beleza? Sempre o F, cadê? Aqui, sempre o F de 0, quando x é 0, vai devolver o seu C. Sempre. Beleza? Onde ele vai encostar no eixo Y. Tá? Os outros pontos eu só substituí. Menos 1, coloquei menos 1 no lugar do x e o Y ficou 8. Então fiz isso, ó. Menos 1, coloquei no lugar do x e ele me deu o y que fica 8. Mesma coisa lá. Coloquei 2 no lugar do x, ele me devolveu o 2 como y. Achei duas equações, montei o sisteminha, achei o A e o B. Escrevi a lei de formação completa e calculei o F de 10, que era o que ele pedia na letra B. Beleza? Tem que treinar, galerinha, tem que treinar. Suave? Manda. Ah, vamos com calma. Calma, ó. Já viu o Cristiano Ronaldo quando ele faz assim, ó, pra torcida? Na manha, calma. A gente vai chegar lá, beleza? Quero demonstrar muita coisa pra vocês ainda aqui. Tá. Isso aqui é a fórmula do Bhaskara, né? Aqui no Brasil ela é conhecida como Bhaskara. Pra que ela serve? Vamos lá, vamos relembrar algumas coisas aí, então. Pra que ela serve? De onde que ela veio? Você vai na padaria, você calcula um Bhaskara? Fala aí comigo. Bhaskara serve para calcular raízes, né? Da função do segundo grau, né? Não é isso? Vou fazer um esquema aqui com vocês. Talvez algo que vocês nunca tenham visto. Raízes, né? Antes dessa daqui, antes de eu falar de Bhaskara, beleza. Deixa eu falar de um tópico aqui com vocês. Aqui tá tranquilo, né? Vou falar de um tópico aqui com vocês. Olha só. Quero que vocês prestem bastante atenção. Talvez vocês não conheçam isso daqui. Completar quadrados. Completar quadrados. Presta bastante atenção nisso daqui. Beleza? Eu vou fazer uma modelagem aqui, um probleminha. Que aí eu queria que vocês dessem uma olhada. Um problema de área. Até tinha... Acho que eu peguei de um livro aqui. Mas deixa eu pegar aqui, ó.
Vamos supor o seguinte, ó, vamos supor que eu tenho um terreno retangular, eu quero construir uma ideia, tá, com vocês, que vai ajudar, isso aqui vai ajudar vocês lá no terceiro ano também, terceira série. Mas isso aqui vai ajudar vocês também. Ó, presta bastante atenção. Vamos supor que eu tenho um terreno retangular, beleza? Terreno retangular, em que o comprimento ele excede em 8 a largura. Tá? Um terreno de 48 metros quadrados, em que o comprimento excede em 8 a largura, ou seja, se a largura é x, o comprimento ele é x mais 8. Beleza? Se eu quiser calcular a área desse terreno, em função de x, do lado, né? Eu sei que se é um retângulo, é só fazer o comprimento vezes a largura. Não é isso? E eu tenho que... Isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 8x. Essa aqui é a lei de formação. Essa é a lei de formação. Beleza? Provavelmente a gente acharia essas raízes, né? A gente acharia essas raízes pelo que a gente já conhece hoje. Tem uma fórmula de Bhaskara, tem uma fórmula fechada para calcular isso. Tem um aluno mais esperto que ele batia o olho na questão e chutava valores. Aqui tá fácil, dá para ver que é 4. Se você colocar no lugar de x4, aqui vai ficar 4 mais 8 é 12. 12 vezes 4 dá 48. Você já tem a sua resposta. Mas, cara, pensa nisso aqui antigamente. Pensa nisso aqui nas grandes civilizações aí. Porque a gente sabe que essa matemática aqui ela é antiga. Os gregos, pensa nos árabes. Eles só usavam matemática para áreas, para terreno, demarcações de terra, agricultura, coisas do tipo. Como é que eles iam encontrar esses valores aqui para x? Eles não tinham uma fórmula de Bhaskara fechada, como vocês conhecem. Sacou a ideia? Então eles não tinham. Aí, a gente sabe então que esse cara, né, essa área que resultou, ficou assim, ó, x² mais 8x igual a 48. Né? Foi isso aqui que é o terreno 48 metros quadrados, x mais 8. Né? Então essa foi a equação que se formou. Eles não tinham uma fórmula fechada. Como é que eles faziam isso aqui? De forma geométrica. O que seria x ao quadrado? O que seria x ao quadrado? X ao quadrado, deixa eu botar de outra cor. Mas esse cara aqui, ó, vocês concordam comigo que x ao quadrado seria um quadrado de lado x? Isso aqui seria um quadrado de lado x, né? Qual é a área dele? A área dele é x vezes x ao quadrado. Não é isso? O que seria 8x? Pensa comigo, o que seria 8x? Vocês concordam comigo que eu poderia escrever esse cara aqui, ó, 8x, dessa maneira aqui, assim, ó. Um retângulozinho, beleza? De base 2, de comprimento x. Porque aí quem seria a área desse cara? 2x. Base vezes largura, né? Depois, mais outro. Que aí ficaria quanto? Base vezes largura. Depois, mais outro. Olha só. Base vezes largura. Né? Comprimento vezes altura, como você quiser chamar. Depois, mais outro. Olha como é que os caras faziam antigamente, né? Nas grandes civilizações, para demarcar território e tal. Somando isso daqui tudo, você sabe que iria ficar ali, né? 8x. Beleza? Então, o que eles faziam? Vocês conseguem perceber que esses retângulos, eles vão completar esses quadrados aqui, ó. Esse quadrado que está aqui. Porque, ó, eu posso escrever esse quadrado aqui, tranquilo, ó. Vou escrever ele aqui. Quadrado de lado x. Tá aqui o meu quadrado de lado x, né? Meu x ao quadrado. E aí eu pego esses retângulos que tá aqui, que seria o meu 8x, e coloco do lado. Vou colocar aqui de vermelho, ó. Os retângulos. Pronto, para ir completando a figura. Pergunto para vocês. O que falta para a gente fechar essa figura aqui?
que falta para a gente fechar essa figura? A gente colocou aqui, né, o primeiro quadrado, que seria o x ao quadrado, e o 8x, que seriam esses 4 retângulos que está completando a figura, né? Certinho? Sabendo que esse pedacinho aqui é x, esse pedacinho aqui é x, e esse pedacinho aqui é 2. Esse aqui é 2. O que falta para a gente fechar essa figura num quadrado? Queria que vocês falassem comigo, queria que vocês participassem. Mais um retângulo? Olha para as pontas. O que está faltando ali nas pontas? Para a gente fechar a figura. Seria, né? Mas quantos? Quantos quadradinhos ali? 4, né? Então, não faltaria aqui, ó, 4 quadradinhos pequenininhos para a gente fechar essa figura no quadrado total? Né? 4 quadradinhos pequenininhos aqui de lado quanto? 2, né? De lado 2, ó. 1, 2, 3, né? 4. Certo? Para fechar essa figura aqui, ó. Então, repara no seguinte, ó. Você teria ali x ao quadrado, beleza? Você teria ali o 8x, né? A área desse quadradinho aqui é 2 vezes 2, né? Porque é lado vezes lado. 2 vezes 2 a gente sabe que é quanto? 4. Então, mais 4 quadradinhos desse de área 4. Ó. Como são 4, eu vou multiplicar por 4 também. Beleza? Isso aqui não é x quadrado mais 8x mais 4 vezes 4, 16. Mais 16? Não é isso? Galera, volta lá no 8º ano de vocês, velho. Isso daqui não é um trinômio quadrado perfeito? Isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito? Vocês não conseguem reescrever isso aqui, ó, trinômio quadrado perfeito, ele era assim, ó. Deixa eu fazer aqui para vocês. Trinômio quadrado perfeito, ele era assim, ó. Ó, a mais b ao quadrado é quem? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não era isso? Então, se liga, quando a gente completou aqui esses quadrados, né? Para a questão da área, a gente chegou no trinômio quadrado perfeito. Eu não poderia escrever isso daqui, ó, da seguinte maneira? Fazer assim, ó. Tiro a raiz quadrada do primeiro, né? Volta lá no 8º ano. Escreve na forma fatorada. Raiz quadrada do primeiro é x. Raiz quadrada do último aqui, raiz quadrada de 16 é 4. Não é isso? E se eu resolver isso aqui, ó, x mais 4 ao quadrado, não é exatamente isso, ó? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Isso. Mais, né, o quadrado do segundo. Tá, seu microfone, tá ligado? De boa. Beleza? Então, ó, x mais 4 ao quadrado, x quadrado mais 8x mais 16, certo? Não dá exatamente isso daqui? Não é? Só que se você olhar bem, uai, professor, mas espera aí, calma, vamos devagar. O x ao quadrado mais 8x, não era aquele terreno lá do cara que tinha 48 metros quadrados? Né? Ó, x quadrado mais 8x não era igual a 48? Exatamente, igual a 48. Mais o 16 que está aqui, x mais 4 ao quadrado. Olha só, x mais 4 ao quadrado, né? É igual, quanto que é? 48 mais 16, dá 64, não dá? 64. Se eu extrair a raiz quadrada aqui, ó, como está elevado ao quadrado, se eu extrair a raiz quadrada de ambos os lados, eu vou poder cancelar esse quadrado com esse quadrado, vai sobrar só x mais 4. Raiz quadrada de 64 pode ser dois valores, pode ser mais ou menos 8, não é isso? Que a gente sabe que 8 ao quadrado é 64, e a gente sabe que menos 8 ao quadrado também é 64, né? Então daqui a gente extrai duas informações, olha só, eu posso ter que x mais 4 era igual a 8, ou que x mais 4 era igual a menos 8. Se for igual nessa situação aqui, ó,
x mais 4 igual a 8, passo 4 para cá negativo. X igual a 4 é um resultado, né? Agora, se eu faço isso aqui, eu passo o menos 4 negativo. Aqui vai dar menos 12. Aqui ficaria menos 12. Só que aí a gente está mexendo com dimensões, é largura, é comprimento. Eu não vou usar o menos 12. Esse cara não serve para mim. Eu não tenho uma parede que mede menos 12 metros, né? Então esse não serve. Qual a minha única possibilidade? Esse cara aqui. Beleza? Então 4 seria a minha resposta. Eu colocaria 4 no lugar de x, 4 mais 8, 12. 12 vezes 4, 48 metros quadrados. Galera, infelizmente, era assim que os matemáticos das grandes civilizações antigas resolviam problemas de áreas. Eles tentavam, de alguma maneira, pegar uma figura qualquer e completando essa figura com outras áreas, até chegar num trinômio quadrado perfeito. Porque quando ele chegasse num trinômio quadrado perfeito, ou seja, escrever dessa maneira que está aqui, que eu coloquei para vocês, né? Quando você chegasse nessa ideia do trinômio quadrado perfeito, eles conseguiam extrair, né, os valores dos lados, matematicamente, igual a gente fez aqui, ó. Escrevemos, né, ó, completamos os quadrados, tirei a raiz de ambos os lados e tal. Então esse era o método de completar quadrados, tá? Eu vou um pouquinho mais adiante com vocês, tá? Eu quero que vocês entendam o que está por trás dessa parada aqui toda. Oi. Tá, peraí. Vou voltar, peraí. Então eu comecei aqui, beleza. Deixa eu só duplicar esse slide. Do 48 mais 16. Aqui. Aqui, ó, olha só. Aí ficou assim, né? Ó, x quadrado mais 8x a gente sabe que é 48, né? Que tá aqui, certinho. Eu só substituir. Olha só, x mais 4 ao quadrado. Como está elevado ao quadrado, extrai a raiz de ambos os lados. Extrai a raiz quadrada de ambos os lados para você sumir com o quadrado. Beleza? É uma técnicazinha, matemáticazinha básica. Beleza? Extrai a raiz quadrada, some o quadrado com o quadrado. Aqui ficou x mais 4. Raiz quadrada de 64 pode ser mais 8 ou menos 8. Tá? Daqui a gente tira as nossas duas raízes. Só que não serve, né? Valor negativo, porque a gente está mexendo com comprimento. Beleza? Então, assim, o que eu quero que vocês percebam o seguinte aí, ó. Que no decorrer dos passos, ele pegou essa equação, olha só. Ele pegou, o matemático da época, ele pegou essa equação, 8x igual a 48, né? Isso aqui vem lá da comprimento, x vezes a largura, que era x mais 8, tudo isso igual a 48, né? Era a área dele lá. Então, olha só, o que em tese, olhando mesmo de fato, o que em tese ele fez, ele transformou esse primeiro lado da igualdade aqui, ele transformou em um trinômio quadrado perfeito. Vocês repararam que ele somou do lado dele, ó, do lado de x quadrado mais 8x, ele somou 16 para transformar num trinômio quadrado perfeito. Ele somou 16 de ambos os lados. Ele fez isso aqui, ó. X quadrado mais 8x. Ele somou 16 de ambos os lados. Ele transformou num trinômio quadrado perfeito. Ele somou 16 aqui e somou 16 aqui. Não foi isso? Por quê? Aqui ele virou um trinômio quadrado perfeito. Você pode escrever isso aqui como x menos x mais 4 ao quadrado. E do lado de cá, você pode escrever como 64. Tá vendo? Aqui você extrai a raiz quadrada de ambos os lados, né? Extrai a raiz quadrada ali de ambos os lados, ó. Extrai a raiz quadrada de ambos os lados. Que aí você terá x mais 4, cancela esse quadrado com esse quadrado da raiz. Aqui ficaria mais ou menos 8. Estou fazendo de novo. X igual a 4 é uma raiz, né? 4 mais 8. Ou x igual a... Aqui é menos 4 menos 8. Ou menos 8 menos 4. De onde a gente tira aqui que x é igual a 4.
ou x é igual a menos 12, que seriam exatamente as duas raízes, né? x', x2'. Beleza? Então, o que ele fez, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vocês vão entender a malandragem. Ó, o que ele fez foi pegar o termo e transformar em trinômio quadrado perfeito. Repara que ele somou 16 em ambos os lados. Professor, qual a sacada para somar? Qual o termo que eu tenho que somar? Qual o termo que eu tenho que somar de ambos os lados? Qual o termo que eu tenho que somar de ambos os lados? Né? Para transformar num trinômio quadrado perfeito. Como é que eu vou saber qual é esse valor? Essa é a pergunta que o aluno faz. Porque essa aqui era a ideia geométrica que os caras usavam na matemática mais antiga. Aí vocês perguntam, poxa, qual o termo que eu tenho que somar de ambos os lados para transformar esse primeiro lado da igualdade num trinômio quadrado perfeito? E aí a sacada é essa daqui, ó, presta bastante atenção. Bastante atenção mesmo. A equação do segundo grau é assim, ó, ax² mais bx mais c, né? Para você transformar isso aqui num trinômio quadrado perfeito, ou seja, algo que você pode escrever, né, como ou quadrado da soma ou quadrado da diferença, não importa. Mas transformar isso aqui num trinômio quadrado perfeito, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse termo que acompanha o x, o b, você vai pegar o b, e você vai seguir esse passo aqui, ó. Divide b por 2, você vai dividir ele por 2. Em seguida, tu vai somar com o quadrado dele. Essa resposta, ou seja, b sobre 2, você vai elevar ao quadrado. Beleza? Então, você pega esse termo do meio, divide por 2, tá? Divide por 2, vou fazer assim, ó. Opa. Divide ele por 2, pega o b, divide por 2, em seguida, eleva ao quadrado e soma de ambos os lados. Olha bem para cá. Professor, não entendi. Olha bem para cá. Pega o 8. Ó, você tem isso aqui, ó. Você tem isso aqui. Pega o 8. Divide ele por 2. Quanto que é? 8 dividido por 2. 8 dividido por 2. É quanto? 4, não é? 4. Eleva ao quadrado. 4 ao quadrado? 16. Então, pronto. Então, você vai fazer isso aqui, ó. x² mais 8x mais 16, de ambos os lados. Você transformou num trinômio quadrado perfeito. Daqui para frente, você cai aqui, ó. Nesses passos aqui, ó. Esse aqui, né? E vai embora. Beleza? Manda. Não? Então eu vou te dar um outro exemplo. Vou te dar uma outra equação. A equação é essa daqui agora, ó. Um exemplo 2. Pega esse cara bem aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. x² mais 12x igual a 45. Pronto. x² mais 12x igual a 45. Olha como é que os matemáticos faziam antigamente. O aluno, ele vai fazer o quê? Ele joga o 45 para cá negativo e taca Bhaskara. Só que vamos pensar aqui, ó, a gente está na civilização antiga, a gente ainda não tinha essa ideia de Bhaskara. A ideia é totalmente geométrica. Olha como é que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos transformar esse cara aqui num trinômio quadrado perfeito. Como é que a gente vai fazer? Olha a regra, ó. Pega o b, divide por 2. Pega b, divide por 2. Fala aí pra mim. Quanto que é 12 dividido por 2? 6. Agora eleva ao quadrado. 6 ao quadrado? Então pronto. Soma 36 de ambos os lados. x² mais 12x mais 36. Aqui, 45 mais 36. Pronto, acabou. Olha aqui. Trinômio quadrado perfeito. Você transformou. Isso aqui não é x mais 6 ao quadrado? Faz isso aqui, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá aqui. Mais o quadrado do segundo, tá aqui.
Você transformou um trinômio quadrado perfeito. Quanto que é? 45 mais 36. Dá quanto, hein? Dá quanto? 81, não é isso? 81. Olha que beleza. Ah, moleque, achei as raízes, ó. Olha aqui, achei as raízes. Extrai a raiz quadrada aqui de ambos os lados. Cancela esse 2 com 2 da raiz, vai sobrar x mais 6. Raiz quadrada de 81 pode ser mais ou menos 9. Né? Pode ser o 9 positivo, pode ser o 9 negativo. Se eu usar o 9 positivo, vamos ver. X mais 6 pode ser igual a 9. De onde eu tiro que x é igual a 3. Isso é uma raiz. Ah, professor, mas x mais 6 pode ser igual a menos 9. De onde eu tiro que o meu x é igual a menos 15. É igual a menos 15. Beleza? Exatamente as duas raízes, a x1 e a x2. Aí, isso, se você quisesse fazer por Bhaskara, x quadrado mais 12x trazia o 45 para cá negativo. 12x, né? Porra, peraí, caguei aqui. X quadrado mais 12x, né? X quadrado mais 12x menos 45 igual a 0. Fazia lá a tal da fórmula de Bhaskara e você ia achar exatamente essas duas raízes. Só que o que os matemáticos antigos faziam? Eles pegavam... Isso aqui, ó, essa modelagem aqui é como se fosse um terreno de lado x e de largura x e comprimento x mais 12. Tá? Se você fizesse Bhaskara, você ia chegar nas duas raízes que está aqui. Manda. Não, se aplica ao C também, completa. Completinha. Quer ver? Vocês, assim, vocês conseguiram entender essa ideia geométrica? Porque o que o Bhaskara fez... Pode falar. Uhum. Então, a explicação ela é exatamente pelo fato de que você, completando quadrados, você ia formar um trinômio quadrado perfeito, né? Trinômio quadrado perfeito para você encontrar as raízes. Porque eles não tinham uma fórmula fechada para calcular isso. Eles não tinham, sacou? Sabe o que o Bhaskara fez? Aí eu vou te mostrar o que o Bhaskara fez, ó. O Bhaskara que vocês conhecem, né? Eles não tinham uma fórmula fechada. Aí o Bhaskara falou o seguinte: beleza. Gostei desse método, né? Gostei desse método. Pego o B, divido por 2, somo o quadrado dele de ambos os lados. Vou fazer isso. Olha o que vocês conhecem como Bhaskara, mas o nome dele não é Bhaskara não, viu? Mas vamos lá, isso é outra história. Rolou um plágiozinho aqui, mas tudo bem. Mas ele fez essa sacada aqui então, ó. Pera aí então. Vou pegar então a lei de formação. Essa aqui é a equação do segundo grau. Ela é ax quadrado mais bx mais c. Beleza? Essa é a lei de formação. Toda vez que eu quero encontrar as raízes, os valores de x1 e x2, os zeros da função, eu pego, né? Igual a zero. Não é assim? Igual a zero e acho as raízes. Beleza, aí o que o Bhaskara fez? Ele, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar essa sacada aí desses matemáticos antigos aí. Eles pegavam o B, dividiam por 2 e somavam o quadrado de ambos os lados, né? Ou seja, eu vou transformar isso daqui num trinômio quadrado perfeito. E aí ele fez algumas manipulações. Ó, a primeira manipulação que ele fez, ele dividiu tudo por A. Todos os termos por A. Então ficou assim, ó. Primeiro termo, x quadrado mais bx sobre A, certo? Mais c sobre A. Tudo isso aqui igual a zero. Essa foi a primeira manipulação que ele fez. Beleza, ele pegou esse cara, mais c sobre A, e trouxe para cá negativo. X quadrado mais bx sobre A igual a menos c sobre A. E aí ele usou o que os matemáticos, né, usavam de forma geométrica, completando quadrados. Ele pegou o B, ele pegou esse cara, né, que é o que multiplica o x, que é o B, dividiu por 2, ou seja, ele pegou esse cara. Quando você divide ele por 2,
você vai encontrar isso aqui, ó, b sobre 2a, né? Manter a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ele dividiu esse cara por 2, em seguida ele elevou ao quadrado. Ou seja, b quadrado, 4a ao quadrado. Né? E somou esse valor aqui de ambos os lados da equação. Ele fez exatamente o que a gente fez aqui, ó. Pegou o termo, dividiu por 2, né? Ó, 2 dividido por 2, 6. Eleva ao quadrado e soma de ambos os lados. Ele fez exatamente isso, né? Na forma do segundo grau, na cara da função quadrática. E aí, olha só, como é que ficou a equaçãozinha, olha só. Vou trazer para cá, ó. Ficou assim, ó. X quadrado, PAX. Aí ele vai somar de ambos os lados, tá? Ele vai somar de ambos os lados isso aqui, ó. Ele vai somar, então, o b quadrado sobre 4a ao quadrado. Vai somar aqui e vai somar aqui. b quadrado, 4a ao quadrado. Olha que beleza. Ele conseguiu transformar isso daqui num trinômio quadrado perfeito. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Porque você consegue tirar a raiz quadrada do primeiro, né? Você sabe que a raiz quadrada desse primeiro aqui é x. E desse último termo aqui é b sobre 2a ao quadrado. Né? Ou seja, se você fizer isso aqui, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, você vai voltar para cá. Ele conseguiu transformar no trinômio quadrado perfeito. Do lado de cá, bom, aqui eu tenho a e aqui eu tenho 4a ao quadrado. Né? A gente tira o MMC, a gente sabe que é 4a ao quadrado. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4a ao quadrado dividido por a vai ficar 4a vezes menos c, menos 4ac. 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado fica 1, vezes b quadrado, vai ficar b ao quadrado. Só que aí o Bhaskara falou, pô, esse menos 4ac mais b ao quadrado que aparece ali, achei feio isso aqui, cara. Eu vou dar um nome para esse cara. Vou chamar isso aqui tudo de uma letrinha grega muito legal. Vou chamar isso aqui de delta. Tudo isso, ele chamou de delta, né? Tudo isso dividido por 4a ao quadrado. Aí o que a gente faz? Como está elevado ao quadrado, né? Aqui, ó, quando estava elevado ao quadrado, eu extraía, né? A raiz quadrada de ambos os lados, não era isso? O Bhaskara fez a mesma coisa. Ele falou, pô, eu vou extrair a raiz quadrada, né? Para assumir com esse quadrado aqui, ó. Cancela esse quadrado com esse quadrado. Vai sobrar, então, x mais b sobre 2a. Aí eu extraí a raiz quadrada de ambos os lados. Quanto é que vai ser a raiz quadrada disso aqui? Raiz quadrada disso aqui vai ficar mais ou menos raiz de delta, né? Raiz quadrada do 4 eu sei que é 2. Raiz quadrada do a ao quadrado eu sei que é a. Beleza? O que eu vou fazer agora? O que o Bhaskara pensou? Vou fazer isso aqui agora, ó. Vou pegar esse mais b sobre 2a que tá positivo e joga ele para lá negativo. Vou fazer assim, ó. X igual menos b sobre 2a mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ah, mas o denominador é o mesmo, né? O denominador é o mesmo. Então, vamos fazer assim, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Pronto. Sempre que eu quiser encontrar agora uma raiz, eu não preciso ficar completando quadrados, não preciso ficar dividindo o termo do meio b por 2, nem elevar ao quadrado de ambos os lados, nem nada. Eu já tenho agora uma formulazinha fechada para encontrar as raízes, para encontrar os zeros da função. Lembrando que o delta, ele é b quadrado menos 4ac. Beleza? Essa aqui é a demonstração. Fala aí. Então vamos lá, passo a passo então. Ó, só recapitulando. Os matemáticos antigos, eles completavam quadrados, eles não tinham uma fórmula fechada, né? Então eles tentavam transformar as equações no trinômio quadrado perfeito usando aquele método. Dividia o b por 2, somava o quadrado dele de ambos os lados. Beleza? Bhaskara fez a mesma coisa, só que ele fez aqui, ó, na cara da funçãozinha quadrática, né?
Então, ó, ele dividiu tudo por A, a mesma coisa de colocar um A em evidência, né? Se você for pensar assim. E aí, olha só, ele pegou aqui, ó, ele queria transformar isso aqui num trinômio quadrado perfeito. Então, ele pegou o termo do meio, o B, né? Dividiu por 2 e somou o quadrado dele de ambos os lados, né? Tá aqui, ó, somou o quadrado dele de ambos os lados. Quando ele fez isso, ele chegou no trinômio quadrado perfeito. Beleza? Chegando no trinômio quadrado perfeito aqui, só desenvolveu a matemática, ó. Como está elevado ao quadrado, ele extraiu a raiz quadrada de ambos os lados para sumir, né, com esse 2. Some com 2 da raiz e some com 2 que está aqui. Ficou x mais b sobre 2a. Aqui ficou mais ou menos raiz de delta, porque você sabe que raiz quadrada pode ter dois valores, um positivo e um negativo. Raiz quadrada do 4 é 2, do a ao quadrado é a. Beleza? Pegou esse cara que está positivo, trouxe para cá negativo. Só isso. E aí ele falou, pronto, não vou mais ter que ficar fazendo esses passos aí, ó. Ter que dividir o termo do meio por 2, somar o quadrado de ambos os lados. Nunca mais eu vou fazer isso. Agora eu criei uma formulazinha fechada, em que se eu quiser calcular as raízes, x1 e x2, é só vir jogar dentro dessa formulazinha aqui. Então foi isso que foi o desenvolvimento da matemática ao longo do tempo. Se eu fosse fazer uma linha temporal para vocês, olha só. Uma linha temporal. Aqui, vou botar assim, ó. Antes de Cristo, os gregos, eles tinham escribas, basicamente, para calcular áreas de terrenos, essas coisas. Aqui eu estou falando de 1000 antes de Cristo, coisas do tipo. Veio Cristo, aí meu amigo J. Cristo aqui, vem descer agora, né? Depois de Cristo, o que vai ter? Olha só, vai ter aqui os matemáticos árabes que desenvolveram esse método de completar quadrados para calcular terreno, áreas, essas coisas, né? E um pouquinho depois desses árabes, veio os matemáticos hindus. Os matemáticos hindus, beleza? Esses caras aqui, que aí aqui apareceu o Bhaskara. Aqui já foi cerca de 500 depois de Cristo. Aqui foi 500 a 800 depois de Cristo. Então isso aqui é uma fórmula bem antiga. Beleza? Então tá aqui uma demonstração dela. Vou manter aqui para vocês. Suave, galera? Ainda bem que hoje em dia tem Bhaskara. Então, vocês... Aí é que tá, velho. Nenhum vestibulando faz mais por Bhaskara. Porque vocês... A matemática, ela continuou. Os caras continuaram estudando. Um pouquinho depois, aqui já, veio, e aí bem depois mesmo, já 1200, 1000 e pouco, veio outras formas de você calcular as raízes, com um matemáticozinho chamado Girard e Vieta, eu não lembro agora como é que é, mas esses dois caras descobriram também outras formas de calcular, sem ser pela forma de Bhaskara. É por esse jeito aqui, ó. Soma e produto das raízes. Vá pro vá, rapidão, uma linha de conta. Uma linha. Tu não usa Bhaskara. Bhaskara é a autoafirmação, assim, tu tipo, quero ter certeza de que as raízes, eu vou testar por Bhaskara. Mas tem soma e produto, que é rápido, e tem essa de completar quadrados também. O aluno que ele manja disso aqui, velho, vou pegar um exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui. O problema é que a maioria das equações é tudo bonitinho, ó. Você acha as raízes por Bhaskara, você faz seu produto e tal. Mas quando você se depara com uma equação quadrática, que ela não é um trinômio quadrado perfeito, essa de completar quadrados é a melhor. Deixa eu ver se eu acho uma outra aqui. Enfim, eu acho que eu vou parar por aqui. Beleza? Então, raiz da função de segundo grau tá aqui, já conhece, tem a formulazinha fechada, formulazinha de Bhaskara. No slide anterior eu demonstrei ela para vocês, de onde que ela surgiu, com um textozinho até um pouco mais histórico, tá? E no terceiro ano a gente volta a se falar.
Aqui, obter os zeros da função. F de x igual x² menos 5x mais 6. Se você quiser saber aí, quais são as raízes, tá aí, joga na fórmula de Bhaskara, tem o A, tem o B, tem o C, né? Acha as raízes, x1, x' e a xlene, né? x1 e x2. X1 é 3, x2 é 2. Coloca as raízes no eixo x, ou seja, intercepta em 2 pontos, né? Intercepta aqui em 2 pontos, que é o ponto 2, tá aqui o ponto 3. E o 6, quem é o 6, professor? O 6 era o C, lembra? O 6, que era o C, o cara que estava sozinho lá, que era o famoso termo independente. Beleza? Aqui tem outra, olha só, calculando as raízes dessa G. Ele reparou que as raízes aqui, elas são iguais, tá? Você tem... Ah, professor, só deu uma raiz que foi meio, né? Então, uma raiz só fez o gráfico, raiz é meio. O C, que é o termo independente, que é 1, então você já sabe que é 1. Aqui o C vai ser 4, na H, tudo jogando pela formazinha de Bhaskara, né? Que é que vocês conhecem aí. Na função H, o C que é 4, tá aqui. Mas vocês fazendo as contas, reparou que não tem raiz real. Por que não tem raiz real? Porque na hora que você for fazer lá o delta, você vai ver que não tem raiz quadrada de número negativo. Pelo menos não nos números reais, né? Ela existe, mas não nos reais. Ela vai existir aqui, nos complexos. Então, portanto, essa função não tem zeros reais. Se ela não tem zeros reais, ela não vai encostar no eixo x, né? Então, é uma terceira situação. Todas essas situações aqui, do cara tocar em 2 pontos, do cara tocar em 1 ponto, ou do cara não tocar em ponto nenhum, vai depender sempre do delta. Tá? Do estudo do delta. Então, repara bem. Se o seu delta for maior do que 0, você vai ter duas raízes reais e distintas. Você vai ter x1 e você vai ter x2, uma diferente da outra. Beleza? Se o seu delta, né? Delta aqui a gente chama de discriminante também, só para vocês, se porventura se deparar com esse nome. Se o seu delta for igual a 0, aí ele fala, professor, delta é igual a 0, então só tem uma raiz. Tá, tudo bem, não é que tem uma raiz, é que a primeira raiz ela é igual à segunda. Você tem duas raízes, só como elas são iguais, então é uma raiz só. Tá? É uma raiz que a gente chama de multiplicidade. Caralho, se escrever mais não, velho. Multiplicidade 2. Multiplicidade 2, que a gente chama raiz dupla, beleza? Então x1 é igual a x2. Se delta for menor do que 0, aí você não tem raiz real. Então x não pertence aos reais. Beleza? Então gravem isso aqui, delta maior que 0, delta menor que 0, delta igual a delta maior, delta menor e delta igual. Beleza? Aqui, determine P que pertence aos reais de modo que a função f dada por f de x admita duas raízes reais. Opa, se admite duas raízes reais, então já sei que delta é maior que 0. Delta eu sei que é b² menos 4ac. Eu sei que isso tem que ser maior que 0, né? Porque tem duas raízes reais. Beleza, o b ali eu sei que é menos 4. O a eu sei que é 1. O c, o c é p menos 1. Explico por p menos 1. Tudo isso maior que 0. Aqui eu vou ter 16 menos 4p mais 4 maior do que 0. 16 mais 4 eu sei que dá 20. Então, menos 4p mais 20 maior do que 0. Menos 4p maior do que menos 20. Multiplica isso aqui por menos 1. 4p menor do que 20. P menor do que 20 dividido por 4. P menor do que 5. Beleza? Então, P tem que ser menor do que 5. Falei?
O x? Qual x? Ah, não precisa. Ó, o delta não é maior que zero? Delta não é b quadrado menos 4ac? Quem é o... Ó, o a é 1. O a é 1, tá aqui. O b é menos 4. E o C? Quem é o C? O C é o termo sozinho, o termo independente, né? Aqui ele colocou que é P menos 1. Tá? Então tá aqui o A, tá aqui o B. Tá aqui o A, tá o B e o C. A gente só colocou aqui dentro, ó, no lugar de A, B e C. Desenvolveu. Aí, então, o valor de P que pertence aos reais tem que ser esse cara aqui, ó, P menor que 5. Tá? Qual é o menor número inteiro P para qual a função f não admite raízes reais? Não admite raízes reais, ou seja, delta menor do que zero. Então, olha só. O A aqui é 4, B é 3 e o C, P mais 2. Então, A, B e C. Então, joga lá, ó. B quadrado menos 4, A, C. Tudo isso aqui tem que ser menor do que zero. Aqui vai ficar 9, aqui vai ficar menos 16P. 4 vezes 4, 16, vezes P, vezes 16P, menos 16 vezes 2, que dá 32, né? Menor do que zero. Menos 16P, 32. Tira 9, fica quanto aí? Fica quanto? 23, né? Tô mal de conta hoje. Tá quanto aí, galera? 23, né? Só que eu vou passar... Pera aí, que eu me... 16P... Aqui vai ficar menos 23. Vai ficar menos 23. Aí eu vou passar ele pra cá mais 23. Aí eu multiplico por menos 1. Aí sim. Aí fica 16P maior, que eu multipliquei por menos 1, troco o sinal, que menos 23. Logo, P tem que ser maior que menos 23 sobre 16. Beleza? Só que aí ele fala assim, ó. Qual é o menor número inteiro P? Menor número inteiro P. Aqui não é um número inteiro. Ó, menos 23 sobre 16 dá quanto, hein? Dá 1, quanto? Dá menos 1, alguma coisa, né? Ó, menos 23 sobre 16. Isso aqui é menos 1, alguma coisa. Não é isso? Então, eu sei que P tem que ser maior do que isso daqui. Então, qual o próximo número que é maior do que o menos 1? Inteiro. Quem é? P não tem que ser maior do que isso aqui? P não tem que ser maior que menos 1, alguma coisa? Não é isso? Ele não pertence aos inteiros? Quem é, pessoal? O próximo número inteiro maior do que menos 1? Fala pra mim. Hã? Não. Zero, pô. Zero. Não é assim? Na reta não é assim? Né? Menos 2, menos 1 é maior do que menos 2, 0 é maior do que menos 1, 1 é maior do que 0, não é assim? Então, o número inteiro, ó, P tem que ser maior do que isso daqui. Beleza? Então, o menor número inteiro que ele pode assumir seria 0. Tá? Pertence aos inteiros. Beleza, galera? Eu vou finalizar aqui a minha aula. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Eu tô fazendo passo a passo. Eu gosto de demonstrar algumas coisas com vocês aí, para vocês tentarem entender também de onde surgiu. Ó, tira isso da cabeça de vocês, cara. Fórmulas decoradas. Facilita, velho. Mas tenta entender a matemática que tá por trás das coisas. Beleza? Manda aí. Isso. Próxima aula já. Próxima aula já faço sobre produto. Eu queria que vocês, assim, em casa, revisassem esse slide aqui, fizessem essas questões que tá aqui no slide, ó, que eu deixei para vocês. Tentassem, pode fazer por básico se quiser, revisa mesmo. Vê esse lance do delta, tá? Às vezes o aluno fala, já sei isso aí tudo. Já sabe? Tá bom. Eu vou complicar mais lá na frente. É bom treinar agora. Beleza?
Mas eu não vou nivelar vocês por baixo não. Por mais que na Azudez eu tô passando assim bem tranquilo, 3, 4 questões, uma sugestão de vídeo só, aqui nas aulas online aqui, ó, que eu tô gravando, eu tô indo bem, ó, tô indo bem aprofundado. Olha só o que a gente vai chegar a ver. Até forma canônica, aprofundamento já isso aqui, ó, tá? Olha só, várias demonstrações para vocês aí, beleza? E eu tô indo na manhã, com calma, sem pressa, de boas. Tamo junto? Se cuidem, galera. Vou finalizando aqui a minha aula, tá bom? Obrigado.